Dizer-se que Lampião foi a figura mais ilustre de Serra Talhada significa, com toda a evidência, inversão de valores ou pretender alterar a ordem natural das coisas. Lampião foi arrastado por circunstâncias que envolveram o seu próprio destino para a sarjeta da criminalidade. Ele foi um bandido na expressão mais correta do termo, tendo inclusive e com justiça o cognome de Rei do Cangaço. De sã consciência, não se deve dizer que os problemas fundiários e socioeconômicos determinaram o seu descaminho. As pessoas que lhe puseram obstáculos na estrada eram do seu nível moral, social e econômico. Os problemas de vizinhança de terra, roçados e criatório de animais, determinaram com certeza a prática de atos criminosos e daí a irracionalidade que conduziu a maioria dos seus atos. A ideia de absolvição lançada por Anildomar não se ajusta aos procedimentos criminosos de Lampião. Lampião era um homem normal, consciente de suas ações criminosas. Absolvê-lo, caríssimo jurado, absolvê-lo seria o mesmo que cortar a cabeça da nossa história, se história tem cabeça. E, caríssimos ouvintes, diante dessas coisas todas que aconteceram, Lampião ganhou um título, o título de Rei do Cangaço. Nós temos Luiz Gonzaga, rei do Baião, João Pereira dos Santos, rei do cimento no Nordeste, Pelé, rei do futebol, Roberto Carlos, rei da música popular brasileira. E Lampião, rei do cangaço. De coroa como está ali, de trono e de carabina, como ele chamava. Para que Lampião continue sendo história, é preciso que ele seja condenado. Condenar Lampião, sim, em defesa de nossa história. Ao excelentíssimo senhor presidente do tribunal, que pergunte a Lampião, ao réu, se ele pretende permanecer como sendo Lampião, o centauro das caatingas sertanejas, bravo e valente até o limite do seu destemor, e por isso ostentando a coroa de rei, ou se ele gostaria de ser, voltando no tempo, Virgulino Ferreira da Silva, ruralista errante, frágil. Meritíssimo senhor juiz, a defesa não vê nada que obste a pergunta ao réu. Entretanto, quero esclarecer aos senhores jurados que estejam atentos para a condução do doutor promotor
cujo libelo está fazendo com competência, embora de uma maneira até simpática, que muitas das colocações nos ajudam na defesa. Claro que a resposta do representante, do ator que está fazendo o papel de Lampião, pode não ser a verdadeira resposta do Lampião. Mas estamos aqui no território praticamente do faz de conta. Virgulino Ferreira da Silva Lampião, esta coroa e este trono é a segurança do seu próprio braço, do seu próprio testemunho. Lampião, mais uma vez, quer ficar com a coroa ou com o chapéu? Me deixaram um pouco sem alternativa. É a mesma coisa, coroa ou chapéu. Mas eu prefiro o meu chapéu. Pronto, é a sua vontade. Se vocês absolverem Lampião, a história morre. Se vocês absolverem Lampião, vocês estão com certeza, se a história tem cabeça, estão cortando a cabeça de Lampião. E esta coroa, vocês estão pisoteando, machucando, destruindo a história de Vila Bela, a história do Riacho de São Domingos, e estão destruindo a história do Pajeú. Lampião tem que ser condenado para poder salvar aquilo que há de mais sagrado entre nós, a história de nossa terra, a história de nossa gente. Vocês vejam a armadilha de um serratalhadense, inclusive parente dos Pereiras, inclusive com muita honra, de armar a sua estratégia para, num elogio, numa locução que parece um elogio, fazer o réu assumir uma determinada condição para ele então classificar. Eu protesto e aguardo então a minha vez de falar pelas razões então, mas era necessário lavrar o protesto porque parecia logo do início que via a armadilha. Se pegasse Lampião, eu mataria. Agora, um quadro como este, eu nunca esperei na minha vida presenciar. E chorou. E chorou. Foi um caboclo ali de Nazaré. É verdade. Mas foi Lampião que procurou esse mundo. O mundo do descaminho. Ele preparou-se para a morte. O seu confessionário era o pé de Mandacaru. Está aqui. Lampião foi para a sociedade sertaneja o que o Mandacaru é para a flora nordestina. Se o Mandacaru não tivesse espinho, o Mandacaru e as bromélias, os predadores acabariam. É preciso que o Mandacaru permaneça de pé, como se estivesse com as mãos postas, pedindo chuva a Deus ou agradecendo pelo inverno. Se o júri absolver Lampião, o Mandacaru do sertão vai ter esse destino, vai ser ceifado. É preciso que ele permaneça como sendo Virgulino Ferreira da Silva Lampião, o rei do cangaço. Destruir, absolver Lampião é destruir a sua obra,
Ele próprio já o disse: prefiro ser Lampião a ser um vaqueiro trôpego e cansado nas trilhas do Riacho de São Domingos. Absolver por quê? Se nós precisamos continuar vivendo com essa figura fantástica, extraordinária, lendária e legendária, que foi Virgulino Ferreira da Silva. E quem era Lampião? Estamos na casa que ele nasceu. Neste sertão, nesta caatinga. Dá bem uma amostra do ambiente em que nasceu e foi criado. Está tudo verde. É uma época de fartura no sertão. Somente o sertanejo que nasceu numa zona dessa sabe o que é uma seca, sabe o que é uma falta de chuva, sabe o que são as dificuldades para sobreviver. E quem era Lampião? Virgulino Ferreira da Silva. E quem era Virgulino Ferreira da Silva? Pelos retratos e pelos seus descendentes, podemos traçar o seu biotipo. Lampião tinha os cabelos com raízes pichains, logo tinha sangue negro, era moreno, logo também tinha as raízes índias, como quase todo sertanejo do sertão, e o sobrenome Ferreira. Principalmente quatro questões básicas, fomentadoras ou causas do cangaço. O esbulho de terras, quer dizer, a tomada de terras, principalmente pelos colonos mais pobres, e que estavam em beira de riacho, em beira de rio, que tinha água, porque a água numa região de seca sempre foi disputada. Aí, às vezes, o pretexto para invadir ou tomar são outras coisas. O defloramento de virgens dessas famílias mais pobres por filhos de coronéis ou de pessoas poderosas ligadas aos coronéis, e que naquele tempo tinha uma questão de honra muito grande. Uma filha desonrada dentro de casa significava que às vezes o chefe de família tinha que expulsá-la de casa para não dar mau exemplo às demais. Outra causa, a terceira, a morte de pobres ou pessoas mais fracas ou perseguidos que estavam no caminho desses poderosos. E uma quarta, os crimes cometidos sem punição, até debochado. Quando se ia queixar um delegado que era ligado ou colocado por esse coronel. E justamente por não serem descarados, sem vergonhas, que se revoltaram contra essas injustiças e se tornaram então terror dos sertões, procurando a justiça negada pelas próprias mãos, numa legítima defesa da honra, da propriedade, da família. Meus senhores,
essa opção é muito difícil. Tem que ser digna, tem que ter coragem, porque uma vida sem eira nem beira, desconfiando de tudo e de todos, uma fera solta pela natureza, desconfiando até dos colegas, até não só dos inimigos, até de quem está de junto. Atentem bem. E muitos teve momentos de perder a cabeça, e tinham que sobreviver, Mas, meus senhores, a precedente desta vida, precedente inclusive bíblico, que nós, colonizados por cristãos, aceitamos de bom grado, é a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. E, meus senhores, essa solidariedade social, consanguínea, familiar, faria que muitos sem propensão para a guerra, para as lutas, tinham que assumir compromissos com a família. Muitas vezes pessoa de uma família casada com a família que estava guerreando, tornava-se, por exemplo, uma Carvalho, tornava-se Pereira, porque casou com Pereira, ou vice-versa. Briga essa que não somente de Serra Talhada, não, a coisa veio de Portugal. Era um ódio histórico, secular. E como disse, havia famílias que se agregavam. O conceito de família é muito amplo. Do meu colega Lorena, que com tanta dignidade confessou que, sendo uma família ligada aos Pereiras, aqui pediu a condenação de Lampião. Numa explicação histórica, isso talvez não fosse possível. Concedo com toda a dignidade. A condenação para salvar a história. Sem Lampião, rei do cangaço, a história de Vila Bela, a minha irredenta Vila Bela, fica mutilada. Bem obtemperado, eu não vou entrar em detalhes, mesmo porque não interesso em reviver feridas. Somos, por índole, conciliador. Mas, entretanto, certas verdades históricas, como tenho dito, devem ser lembradas. Devem ser lembradas, por exemplo, falei do México, onde, na época, contemporâneos de Lampião, existiu Emiliano Zapata, existiu Pancho Villa. E quem foram esses homens? Cavalaria andante feudal, que procuravam fazer a justiça pelas próprias mãos ante a falência de um Estado, onde só tinha garantias para os coronéis de lá e os descendentes de espanhóis que mataram os índios, exploraram os índios e se apossaram das melhores terras do México. Condenar Lampião na perspectiva, no prisma, na época de hoje, é desconhecer todo um passado
de lutas que talvez, senhores jurados, os seus avós, os seus bisavós, talvez os seus pais mesmo, contem o que era esse sertão bravo. Esse sertão que a sobrevivência era motivo de ter até forças sobre-humanas. E senhores, a vida de cangaceiro podia ser bonita, podia ser romântica, mas tinha seus precalços. Dormir com fome, correr, lutar sem munição, ser traído. Às vezes revoltava quem nela estava, afinal de contas, Lampião era um homem, como eu, como os senhores. Não é um Deus na terra. E a história também, senhores, talvez diga que ele estivesse certo. Que é possível que tivesse querido desistir. Com o conselho de senhor Pereira, com seu exemplo, que quem sabe se Angico não seria uma confraternização para a escolha do sucessor e retirar-se. Quem sabe? São segredos que a história guarda. Tudo às vezes até leva a crer. Os próprios conselhos do padre Cícero. Atentem. Para certas realidades. Todos nós temos filhos. Os perigos estão aí no mundo. E é necessário, às vezes, reagir. Conheço agora um fazendeiro, pequeno fazendeiro, que foi roubado na sua safra de milho, às duras penas estocou em casa, e um vizinho, na calada da noite, retirou muito desse fruto árduo do trabalho. E dado queixa, o delegado foi e os prendeu, verificando o furto dentro de casa. Imediatamente, um vereador alegou que não podiam ser presos porque não havia flagrante. Defesa prévia. Se essa época de coronelismo não está extinta. Eu acho até, meus senhores, que falta um Lampião mais esclarecido. Acho, meus senhores. Estou concluindo e Vossa Excelência terá a tréplica. Por que, meus senhores? Até a Igreja Católica legitima a revolução quando feito por um povo explorado, por um povo injustiçado. Eu concordo plenamente com a acusação em trazer a figura do Mandacaru e simbolizar Lampião. Concordo plenamente. Por quê, meus senhores? Se cortar o Mandacaru, acaba a paisagem do Nordeste, ou pelo menos do sertão. E o Mandacaru, meus senhores, todos nós sertanejos, todos
nós nordestinos sabemos que o mandacaru é vida. Na seca, ele alimenta até pessoas. E Lampião, senhores, como o mandacaru, Lampião, senhores, é a história e o exemplo de homem que não se rendeu. A canonização dele. É a canonização. Eu peço à plateia que não se manifeste. Eu gostaria que Vera Ferreira se apresentasse aqui agora. Deve ser colocado, segurei, em cima daquela mesa. Eu gostaria que Rosário desfizesse esse buquê. É um punhal de Bruto, aquele que assassinou o pai numa solenidade, o seu pai César. Rosário ponha este punhal sobre o livro. Me dê 7 rosas. Bruto apanhou um buquê de rosas e numa solenidade pública, com inveja do poder que o pai exercia, tirou do meio dos buquês um punhal como este e cravou no peito do pai. Se os senhores jurados absolverem Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, estarão cravando com certeza este punhal na história de minha terra. Seu Destemor, esta rosa é o reconhecimento da promotoria pública. Fique com esta flor, daqui a pouco eu vou. Por amor da nossa terra, da nossa história. Por amor da nossa terra, da nossa história. A absolvição de Lampião, você, Domar, pode bater no peito e proclamar: aqui está a criatura tentando destruir o Criador. Eu tinha ouvido falar em criminosos que matam e depois vão chorar em cima do cadáver. O baiano veio, inclusive cantou versos para tripudiar em cima do cadáver de minha terra, da história de minha terra. Eu nunca tinha ouvido falar que algum criminoso tripudiasse, pisoteasse a sua vítima. Tenho ouvido falar em choro, mas aqui nós vimos tripudiar, cantando em versos. Meu caro colega acusador, Representante da sociedade. também somos nós, advogados, representantes da sociedade, ou talvez de parte da lei. Excelência, permite uma parte? Não, Excelência, estou finalizando. Muito obrigado. Senhores, esse resquício vem da Inquisição, dessa intolerância, onde se os livros não dissessem as coisas oficiais, eram
eram subversivos, tinham que ser queimados em praça pública para dar o exemplo, numa prova de ignorância e de deixar as pessoas ignorantes. Ora, todos nós, pela Bíblia, temos o tirocínio, o livre-arbítrio nos foi dado por Deus, esse nosso Pai, de sabermos o que é bom e o que é o mal. Voto pela condenação de Lampião, preservando a história de Pernambuco e do Nordeste. Excelentíssimo, senhores presentes, sociedade serra-talhadense, pernambucana e brasileira. Um momento muito difícil, mas recebi uma flor com a cor vermelha, a cor do amor, mas não vou agir pela emoção, vou agir pelo raciocínio lógico e crítico, pois o homem, quando vive entre feras, há necessidade de também ser fera. Todos nós, na sociedade brasileira, já temos nosso veredito a respeito de Lampião, imposto pela própria sociedade e pelo sistema de governo. Mas pela minha família, pelos meus filhos, eu voto pela absolvição de Virgulino Ferreira. Lógico, pela história também, eu voto pela absolvição. Rosângela Pereira da Silva. Em defesa da história de Pernambuco e da história de Serra Talhada, eu condeno o Lampião. Aécio Alves Turca. Como professor universitário e vivendo a história de Serra Talhada e do Brasil, eu condeno o Lampião pela preservação da nossa história. Jânio de Barro. Como advogado, como presidente da ordem, aqui do nosso sertão do Pajeú, pelas injustiças praticadas